6 brusquenses competem no domingo, 29 de maio, em um dos principais Ironmans do mundo. A etapa do Ironman Full de Florianópolis é a única realizada na América do Sul e deve reunir cerca de 2.500 atletas entre profissionais e amadores. A prova requer preparo, são 3.800 metros de natação, 42 km e 200 metros de corrida e 180 km e 200 metros de bicicleta. Um desafio de tirar o fôlego. Entre as competidoras está Graziella Tomasi. Ela começou a correr em 2014 e será a primeira mulher de Brusque a participar de um Ironman nessa distância. Penso que é um privilégio, né? Fazer o Ironman para um triatleta, né? Eu acho que todo triatleta, a grande maioria, acaba sonhando em fazer um Ironman. Sobre ser a primeira mulher brusquense, eu não sei nem dizer, talvez seja um orgulho, né? Sinto um misto de orgulho, de privilégio em poder estar representando a cidade nessa prova tão bonita que é o Ironman. Nesse desafio, a brusquense não estará sozinha. A parapsicóloga terá, além de amigos da Tribrusque, a companhia do marido e empresário Rafael Bertolini. A Grazi, além de me incentivar, né, ela me inspira. Porque tem dias que eu, por exemplo, hoje eu não estou muito legal, de repente eu quero adiar um treino, e ela não, ela sempre pega no pé, não, vamos lá, tem que treinar, vamos fazer junto. Foi através da própria Grazi que Rafa iniciou na corrida. Desde então, não parou mais. Eu comecei a correr em 2014 e aí o meu marido não fazia nada, ele nem jogava futebol. E em 2014 eu me inscrevi numa prova e a minha prima também se inscreveu, só que ela quebrou o braço e não pôde ir. Aí ele disse, me dá esse número aí que eu vou correr por ela. E aí ele correu 5 quilômetros num tempo bom para quem nunca tinha corrido. E aí depois disso ele começou a correr, depois comprou uma bicicleta, depois o triatlon chegou junto pra gente, né? Mas quem começou foi eu e ele foi vindo junto, né? Agora, assim como a esposa, ele também se prepara para o primeiro Ironman Full. Minha vida, principalmente, mudou de lá para cá, né? Eu era totalmente sedentário até então. Iniciei na corrida, depois fui pegando gosto pela coisa, me apresentaram o triatlo e a gente foi iniciando nessa modalidade. Tudo que o triatlo nos ensina, a gente leva também para a nossa vida pessoal, né? Essa disciplina, essa persistência, esse comprometimento de realizar os treinos, seguir uma planilha. Então isso me ajudou muito. Eu trouxe muita coisa do triatlo para a minha vida. Se Rafa e Grazi vão para o primeiro Ironman Full, outra atleta da Tribrusque vai sentir o gostinho da prova pela segunda vez. O professor universitário Jefferson Lana vai viver o desafio mais uma vez após participar da última edição, ainda antes da pandemia, em 2019. Bem melhor que a primeira, graças a Deus. A primeira eu fui fazer a prova sem conhecer praticamente nada de triatlo, né? Foi uma das primeiras provas que eu fiz na vida. A primeira vez que eu nadei 3.800 na minha vida foi naquele primeiro Ironman. Dessa vez a preparação não só foi melhor, como foi também muito mais longa, né? Porque eu estou inscrito nele desde 2019, assim como acho que a maioria dos demais também. Então estou bem mais preparado fisicamente e também bem mais tranquilo para assimilar as dores que acontecem no meio da prova. Escuta muito podcast, conversa com muita gente. O padrão do triatlon a primeira prova foi completamente horrível. Nunca mais eu vou fazer isso na minha vida e naquela mesma semana tu já te inscreve para outra. O cirurgião dentista Charles Albani Dadan será outro representante de Brusque. Ele é o mais experiente do grupo,
com participação em dezenas de Ironmans ao longo de sua trajetória. O esporte sempre fez parte da minha vida desde a adolescência, tal. Eu comecei na realidade com atletismo, joguei basquete também. Depois de fazer a faculdade, hoje sou cirurgião dentista, também já está formado aí há 36 anos, exerço a profissão ainda. Então eu levo amadoristicamente o esporte sempre paralelo à profissão. Entusiasta do esporte, Dadan hoje serve como referência para outros atletas do grupo. A gente tem uma associação, né, conhecida já como a Tribruski, e com felicidade a gente tem sempre renovado os atletas, né? Hoje a gente está aqui no treino de natação e já temos aqui 2 novos integrantes querendo integrar o grupo, né? E assim vai, há uma renovação constante. André Montebeller é o responsável por treinar boa parte desse grupo. Ele também será um dos brusquenses que participa do Ironman e comenta sobre os desafios desse tipo de prova. Nesse ano tem um desafio duplo, além de eu estar participando da prova, eu também treinei, né, fiz parte do processo de treinamento de 3 atletas, o Jefferson, o Rafael e a Grazi. Então foram meses bem desafiadores, tanto para eles treinando, quanto para mim com a responsabilidade de treiná-los. A prova de Florianópolis ela tem uma característica de ser uma prova bem rápida. Até agora eles melhoraram o asfalto, onde a gente vai pedalar, sai de Jurerê, vai até próximo do aeroporto e faz essa volta 2 vezes. Geralmente o mar de Jurerê é bem tranquilo para nadar, então favorece a natação. E a corrida, que antes tinha um percurso que tinha uma subida da igrejinha, agora foi tirada fora, então um percurso de corrida totalmente plano, então que tende a ser uma prova bem rápida e com nível bem forte. Já que na América do Sul não tem nenhuma outra prova nessa distância, então vem muita gente de fora. Ela não só uma prova só nacional, mas ela também só uma prova internacional, com a presença de atletas de outros países. De todos os brusquenses, André é o único que deve completar o percurso com menos de 10 horas de prova. Quando a gente fala em tempo, é uma coisa bem complicada, tem vários fatores da natureza que podem influenciar. Condições climáticas, até mesmo a sensação, né, pessoal no dia da prova. Eu tenho alguns tempos que eu pretendo fazer na natação, né, na bicicleta. Eu tenho 2 bons tempos no Ironman, né, que tem um 9:16 e tem um 8:58, que é uma prova sub 9 horas, que para nível amador é uma prova um tempo bem bom. Então se eu conseguisse chegar próximo desses tempos, já seria um grande feito. Obviamente que a ideia é que fosse um tempo abaixo disso, né? Então, se eu conseguir encaixar tudo que eu venho treinando, eu acredito que tem possibilidade disso acontecer. Além de Grazi, Rafa, Jeff, Charles e André, o brusquense Cid Bauer completa o sexteto de atletas de Brusque em Florianópolis. Queria convidar, né, quem quiser assistir a prova, é aberto lá, é uma prova que vale muito a pena assistir, é uma prova linda. Quando eu fui assistir o primeiro Ironman, que eu achava assim que isso era, nossa, uma coisa de outro mundo, né? E aí quando eu fui assistir a prova, eu vi que era algo bem próximo, assim, que era possível, sabe? Comecei a ver que tinha pessoas lá cegas que faziam um Ironman completo, tinha pessoas sem perna, já vi pessoas lá sem um braço, então imagina tu pedalar, tu nadar sem um braço. E aí eu comecei a ver que aquilo é possível e é uma prova muito linda, assim, eu acho que são mais de 2.000 atletas e vale muito a pena assistir, quem vai lá sempre gosta muito. Dia 29 de maio, em Jurerê, aqui em Floripa, bem pertinho da gente. Desejo aí a todos os que têm interesse no triatlon, que se interessem, que possam vir, se tiverem oportunidade de assistir essa prova. É uma prova belíssima, em Jurerê Internacional. Então todos convidados aí juntamente com o nosso grupo da Tribruski. Obrigado aí para todos.